Graça e paz, meu querido e amado irmão. Amém? Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar em nossas vidas, em nosso coração. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir para que você se coloque diante de Deus em oração, buscando a vontade dele sobre a sua vida, sobre a vida da nossa igreja. Ore nesse momento. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este dia lindo, esse dia que o Senhor nos deu, dia para adorarmos ao Senhor juntos. Nós cremos que quando nós estamos juntos adorando ao Senhor, o Senhor recebe esse nosso sacrifício vivo de uma vida santa e agradável. Nós desejamos isso ao Senhor, e que o Senhor se alegre das nossas vidas, por toda essa semana que nós já adoramos individualmente, até mesmo com as nossas famílias. Esse é o nosso desejo, continuar adorando ao Senhor com a família de Jesus Cristo, a família do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos salvou e nós estamos aqui agradecidos por isso. Nós te agradecemos porque o Senhor nos livrou do inferno. O Senhor nos tirou de lá e nos transportou ao seu reino de luz. Nós agora somos filhos adotados, nós somos justificados. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós te agradecemos por isso. Nós queremos viver uma vida de santidade, uma vida de acordo com a tua palavra, e expressar a salvação de Jesus Cristo em nossas vidas, para que outros sejam salvos também. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia especial, dia comemorativo, dia das mães. Te agradecemos por cada mãe que está aqui presente, que o Senhor salvou, deu vida e vida abundante a elas, deu um novo sentido de viver. Nós te agradecemos por essa transformação espiritual que o Senhor fez. Te agradeço, ó Pai, pela vida de cada um aqui, também dos irmãos aqui presentes, tanto os homens adultos quanto as crianças, os jovens e adolescentes, cada irmão que está envolvido aqui servindo ao Senhor, seja no grupo de louvor, seja na palavra, seja no som, na mídia. Nós te agradecemos, ó Pai, que é um privilégio. Não é um privilégio ser feito de qualquer jeito, mas de acordo com a sua vontade. Que o Senhor se agrade com esse aroma suave às tuas narinas. Nós te pedimos a direção para tudo aquilo que nós vamos fazer debaixo do Espírito Santo. O Senhor nos guie em toda a verdade. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos e oramos. Amém. Amém. Vamos cantar. Bom estarmos aqui. É bom estar na casa do Senhor. Se você ainda está acordando, vou pedir para você, ser fervoroso no Espírito Santo. É isso que a palavra diz. Ter uma vida de oração, de leitura bíblica da palavra, não só teoricamente, mas expressar isso através das nossas vidas. Nós adoramos um Deus vivo e Ele merece o melhor. Então honre ao Senhor cantando esses louvores. Bom é estarmos aqui. Louvando a Deus, vendo
Messias, ungido, prometido, elas sabiam que só Jesus poderia curá-los, só Jesus poderia salvá-los. É Jesus que transforma as nossas vidas, amém? Bom dia novamente. Bom dia. Saúde os irmãos com a paz de Jesus Cristo. Que você esteja animado como eu. Depois de uma noite empolgante e alegre, eu, apesar de estar com os olhos um pouco cansados, estou animado aqui. Talvez você não vai conseguir ver muito bem a nossa projeção
projeção, né, está claro, mas graças a Deus nós conseguimos arrumar o data show, né? Durante a semana de oração travou tudo, e graças a Deus o pastor e o Anderson foram lá, arrumaram. Nós agradecemos a Deus porque temos esse instrumento para adorarmos ao Senhor também. Então você vai ter que se esforçar um pouquinho, mas eu vou ajudá-los, tá bom? Hoje é um dia especial, como eu já disse, hoje é dia das mães. Todo dia é dia das mães, mas hoje é um dia diferenciado. É um dia que talvez seu filho vai te levar para almoçar, ou vai fazer a comida em casa. Talvez é o dia que ele vai te levar para ir no shopping comprar uma coisa bonita, não sei. Eu sei que eu já ensinei os jovens a cultura da honra, a honrar. Então eles devem honrar pai e mãe, eles devem honrar os seus liderados, eles devem honrar as pessoas mais velhas, né? Eles devem honrar os nossos superiores. Acima de tudo, nós devemos honrar a Deus, porque foi Ele que deu a nossa mãe, foi Ele que colocou ela ali na nossa vida. Sem ela nós não nasceríamos, sem ela nós não teríamos a educação, sem ela muitas vezes nós não teríamos o sustento. Eu agradeço muito a minha mãe, apesar de estar um pouco longe, não estar na mesma igreja. Eu amo a minha mãe. Eu queria declarar isso. Eu amo a minha mãe porque depois de ter entregado a vida a Jesus Cristo, eu vi uma transformação de vida. Eu vi que Jesus salvou e pode mudar a nossa família, pode mudar a história da nossa casa. Nós estamos orando e eu creio que meu pai ainda pode entregar a vida a Jesus Cristo. Talvez aconteceu a mesma história na sua casa. Talvez você, mulher, mãe, foi a primeira a entregar a vida a Jesus Cristo, né? Na minha casa fui eu que entreguei a vida a Jesus Cristo e levei o Evangelho à minha mãe, à minha irmã e aos meus irmãos. Eu agradeço a Deus por esse privilégio. Mas talvez a sua casa foi ao contrário. Foi você, mãe, que recebeu o Evangelho de Jesus Cristo, a dádiva do Senhor, e proclamou isso ao seu marido, aos seus filhos. E que bênção é isso! E hoje nós vamos falar dessa mulher, Maria, a mãe do Deus homem que mudou o mundo, a mãe de Jesus Cristo que transformou o mundo. E é muito bom falar sobre isso. Hoje nós não vamos continuar a nossa série de mensagens. Estamos falando de pessoas como nós, pessoas comuns de carne e osso, como eu e você, que está na narrativa bíblica, na palavra de Deus, nas Escrituras. Nós já vimos sobre Enoque, nós já vimos sobre Noé, nós já vimos sobre Sara, nós já ouvimos sobre Joquebede, nós já ouvimos sobre essas pessoas que foram usadas por Deus para anunciar o Deus verdadeiro e salvador do universo. Você, mãe, pode ser esse canal de transformação que vai levar salvação ao mundo. Eu quero desafiar vocês, não só as mães, mas todos nós, homens, mulheres, crianças, jovens e adolescentes, levar a transformação do mundo, que é Jesus Cristo, a salvação, a redenção, o Senhor Jesus Cristo, o Deus homem. Abra sua Bíblia para Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. 26 a 38. Lucas capítulo 1, 26 a 38. Se você está com a sua Bíblia ou com o seu celular, abre aí o aplicativo, folheia aí a sua Bíblia de papel. Se você anota, está lá o título da mensagem, o texto aí, vai prestando atenção nos pontos. Nós vamos tirar grandes lições para as nossas vidas, principalmente para as mães. Todos acharam, amém? Se você achou, diz: eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, amém? Amém, a palavra de Deus que nos transforma. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem
chamava Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significa essa salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, ele dará o trono de seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já no 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Versículos 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou em outras traduções, porque para Deus nada é impossível. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento espiritual para a tua palavra, para as coisas espirituais, que nós possamos, ó Deus, receber a tua palavra como semente boa em nossos corações, e que ela possa germinar, florescer e frutificar, que nós possamos ser transformados por ela, ó Deus, e nós possamos ser amoldados, ó Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a ser parecidos com Jesus Cristo através dela. Em especial esse Dia das Mães, que o Senhor possa direcionar especialmente para elas e para todos aqui também, ó Deus, a sua palavra, como fez a mim. Que o Senhor possa nos desafiar a sair daqui transformados e a viver uma vida de acordo com a tua palavra. Nos guie em toda a verdade, me esconda atrás da tua cruz. Não sou nada, Senhor, sem ti. Sou fraco, temeroso, e muitas vezes não sei proclamar algumas palavras, mas o Senhor dá sabedoria, o Senhor capacita. Então me ajuda nesse momento. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Maria, mãe de Deus, homem, o Deus que transformou o mundo. Nós podemos enxergar na Bíblia várias mulheres notáveis. Nós podemos enxergar nas Escrituras muitas mulheres notáveis que Deus usou para transformar este mundo. Nós vemos desde lá do Jardim do Éden que Deus criou a mulher Eva, e Deus tinha um plano perfeito para aquele casal, mas por meio desta e do seu homem que liderava a sua casa, o pecado entrou no mundo, desobedeceram a ordem do Senhor. Mas dali, no capítulo 3 de Gênesis, nasce uma promessa, a promessa que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. Deus já havia prometido aquele que salvaria o mundo dos seus pecados. E essa esperança era latente na vida de todas as mulheres. Quando nós olhamos para a vida de Noé, quando nós olhamos especialmente para a vida de Abraão e Sarai, ou Sara, nós vemos que eles almejavam e esperavam: será que é esse que nos salvará? Será que é esse? Nós vemos mais adiante também na vida de Raquel, de Rebeca, nós vemos mais para frente várias outras mulheres notáveis. Nós podemos pensar também em Ana, uma mulher notável que é destacada na Bíblia.
E quando nós chegamos ao Novo Testamento, não foi diferente na vida de Maria. Eles ainda estavam esperando o Messias prometido. Eles estavam aguardando a redenção que viria ao mundo. A pergunta que eu quero deixar aqui é: por que Maria, a mãe de Deus homem, foi a ela que mudou o mundo? Por que Maria foi essa mãe? Por que ela trouxe isso? E eu queria desafiar você, mãe, ser uma mulher que leva a transformação de Jesus, a salvação de Jesus ao mundo através da sua vida, através da vida dos seus filhos, através da vida da sua família. Por que Maria foi essa mãe? Do Deus homem que mudou, transformou, que salvou o mundo. Nós vamos enxergar isso na palavra de Deus, nas Escrituras. De todas as mulheres das Escrituras, Maria se destaca como a abençoada, como a mais favorecida de Deus. Primeiro, porque ela foi essa mãe diferenciada, porque ela foi essa mãe dotada, porque ela foi essa mãe do Deus homem que levou salvação, transformação ao mundo, porque ela foi agraciada por Deus. Versículos de 28 ao 30 e o versículo 30, versículos 28 e 30, diz assim, o anjo Gabriel: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, ou muito favorecida, ou em outras traduções, alegra-te, agraciada do Senhor. Maria, ela foi aquela que, de sobremaneira, a mais escolhida de todas as mães ou matriarcas da geração de Jesus, escolhida por Deus para que Jesus, o Filho de Deus, nascesse como um instrumento singular pelo qual o Messias viria ao mundo. Ela foi escolhida a dedo por Deus, não porque ela era santa, santíssima, não porque ela era super mãe, mas porque ela teve a graça e o privilégio vindos da parte de Deus a ela para ser uma mulher que levasse a transformação, a salvação ao mundo. Ela era uma mulher comum, como você, mulher, é, de carne e osso. Ela existiu. Não foi privilegiada porque ela era uma super mãe, como muitas tentam ser. Na verdade, e nós podemos até tentar comparar: minha mãe é uma super heroína, ela salvou meu dia. Mas ela era uma pecadora comum. A sua bem-aventurança certamente não nos deve levar a pensar que nela há uma graça maior, ou que nós devemos orar a ela pedindo bênçãos. Não. Ela foi abençoada pelo Deus da bênção. Diferente de outras religiões que crê como a Santíssima, ou como aquela que pode salvar ou interceder, nós não cremos nisso. Nós cremos que ela era uma mulher comum, que foi um instrumento usado por Deus para a redenção do mundo. Ela foi agraciada por Deus. E eu creio que todas as mães são agraciadas por Deus. Amém. São benditas em Jesus Cristo. Apesar das suas falhas, elas são agraciadas, elas são felizes. E porque essa mãe foi uma mãe diferenciada, uma mãe que levou transformação, salvação ao mundo, porque ela foi agraciada por Deus, não pelos seus méritos, mas por causa de um Deus abençoador. Olha o que Salmo 72, versículos 17 a 19 diz: o seu nome permanecerá eternamente, o seu nome irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, e o homem e os homens serão abençoados nele, todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas, e bendito seja para sempre o seu glorioso nome. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. Nela nós vemos o aguardo da descendência que vinha de Abraão como promessa da aliança de Deus. E quando Deus fala uma promessa a Abraão, nós podemos lembrar daquilo que ele seria bendito, e todas as nações seriam benditas por
causa dele. Gênesis 22, 18: e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E quando nós olhamos a genealogia de Jesus, nós vemos ali em Mateus, nós vemos também aqui em Lucas, nós vemos na palavra do Senhor, por que essa mulher era bendita? Porque havia uma promessa de Deus. Porque essa mulher era uma mulher agraciada, porque Deus abençoaria todas as nações, a partir do momento que Jesus Cristo viesse ao mundo, não só nele, mas antes dele, a partir de Abraão. Todos seriam agraciados. Então eu creio e entendo que você, mãe, é agraciada por Deus, como essa mulher foi, porque todas as nações, todas as famílias seriam benditas a partir de Abraão como promessa. E quando Jesus Cristo nasce, Ele é o bem-aventurado, Ele é a bênção de Deus para as nossas vidas, para a salvação, para a transformação do mundo. Infelizmente, em nossa época, Maria é mais honrada do que Jesus Cristo. Ela é o foco central da adoração hoje em algumas religiões. Seus sentimentos são voltados para ela. A sua honra, a sua adoração é voltada para ela, por milhões de pessoas. O dogma católico, a doutrina, a crença, diz que ela ascendeu aos céus corporeamente, ela foi coroada como rainha, e o seu papel hoje, de acordo com essa lenda católica, é que ela é a mediadora, ela é a intercessora. Nós não cremos nisso. Muitas multidões dirigem suas orações pedindo as bênçãos para ela, e se esquecem de um Deus que é onipotente, onipresente, todo-poderoso, o Deus da bênção, o Deus abençoador, e que abençoou Abraão, coisas materiais, mas que em Jesus Cristo Ele nos abençoou, a igreja do Senhor, com bênçãos espirituais. E a salvação é uma delas. Nós não cremos que ela é toda onipotente, toda onipresente. Não, ela só foi um presente, ela só foi presenteada por Deus, ela só foi agraciada por Deus para trazer a salvação de Jesus Cristo. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Essa veneração a Maria não é bíblica, não tem base bíblica. Ao contrário, ela era uma mulher humilde e reconhecia isso. Ela deu à luz a Jesus Cristo, o Salvador. Ele era filho dela, mas ele era filho do Deus verdadeiro. Primeiramente, ele era filho dela, mas ele era o Senhor dela. Primeiramente, na verdade, é uma contradição com o que eles falam e expressam sobre a Maria, e a tendência é aumentar. Hoje eles mudam até essa palavra, né? Eles não adoram, eles reverenciam ou veneram. É a mesma coisa. Nós não podemos adorar Maria. Quem merece toda a honra, todo o louvor, toda a glória é Jesus Cristo, o Salvador. É Ele que veio ao mundo para nos salvar. É Ele que veio trazer transformação. E nós, como crentes em Jesus Cristo, como cristãos, nós somos instrumentos de Deus para agraciar outras vidas com essa bênção espiritual, com a salvação de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28, não foi diferente. Assim como hoje, nos nossos dias, essas pessoas veneram, naquela época, eles também queriam fazer isso, mas Jesus os repreendeu. Depois de estar num momento turbulento ali com a multidão, curando e fazendo seus milagres, alguém tinha proclamado assim, Lucas 11, 27 e 28. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentro da multidão, levando sua voz, e disse: bem-aventurado o ventre que lhe trouxe e os peitos que amamentaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Naquele tempo já queriam exaltar Maria,
Mas Jesus, o próprio Deus, é quem devia ser exaltado. Ele mesmo fala que o vaso da casa não teria honra, e muitos o rejeitaram, até mesmo a sua própria família. Mas o que ele deixou bem claro é que é ele que deveria ser adorado, é ele que deveria ser homenageado, é ele que deveria receber toda a adoração. E quando essa mulher, no meio da multidão, tenta exaltar Maria, nós entendemos que ela é agraciada por Deus, ela é privilegiada por Deus, como todos nós somos, mas ela seria um instrumento. E antes disso, bem-aventurado, feliz, rico é essa pessoa que ouve a palavra de Deus. E todos ali estavam ouvindo a palavra de Deus. A própria Maria, ela tinha uma alma humilde, que se manteve consistente na posição humilde nos relatos da vida de Jesus ou no ministério de Jesus. E nós podemos ver isso no Evangelho. Portanto, as Escrituras nos mostram que essa jovem Maria era uma mulher normal, de uma origem comum, de um vilarejo de camponeses, numa região pobre de Israel, que era noiva de um trabalhador braçal, que ganhava a vida como um carpinteiro. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que para levar transformação ao mundo, nós precisamos entender que já em Jesus Cristo nós somos abençoados espiritualmente. Você, mãe, pode levar transformação à sua casa por causa dessa graça, dessa bênção de Jesus Cristo. Você tem feito isso? Pergunta é: você tem feito isso? Nós cristãos, todos nós, já fomos abençoados em Jesus Cristo espiritualmente. Eu creio que a salvação é uma bênção espiritual, a melhor de todas. Você tem levado o Evangelho que transforma, que já te agraciou, que você foi já apresentado por Deus. Você tem levado esse presente a outras pessoas. Nós temos a missão como igreja de ser e fazer discípulos que amam a Deus, amam o próximo e servem. Nós só vamos entender isso quando nós levarmos o Evangelho, a transformação ao mundo, quando proclamarmos as boas novas de Jesus Cristo. Segunda coisa que eu aprendo com a vida de Maria, que você, mãe, que você, cristão, pode aprender, é que ela gerou o Salvador. Ela gerou o Salvador. Versículo 31 e 33 diz assim: eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o nome, o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria recebeu o único que transformaria o mundo. Ele foi o único também que mudou a sua vida. E quando o anjo Gabriel aparece lá e anuncia as boas novas do Senhor Jesus, o plano maravilhoso de Jesus, ela fica de boca aberta. Mas como? Eu ainda nem estou morando com meu marido, eu ainda nem tive relações com ele, eu só sou noiva. Maria é o equivalente no hebraico de Miriam, e esse nome é derivado de uma palavra hebraica chamada Amar. Você pode lembrar da história de Ruth com a sua sogra Noemi, certo? Que naquele momento de dificuldade, ela falou: meu nome não mais é Noemi, mas sim Mara, porque eu estou amargurada. Essa jovem, ela poderia ter sido cheia de amarguras na sua vida. Tem várias amarguras, várias dificuldades, várias circunstâncias que talvez levou ela a pensar que não poderia se casar com essa notícia agora. Imagina, você é noiva, ainda não mora com o seu marido e está grávida. Naquela época, isso seria traição. Naquela época, ela seria condenada ao apedrejamento. Naquela época seria um escândalo. Mas o que acontece? Nós vemos nos relatos do Evangelho que ela ainda confiou na promessa do Senhor. Ela confiou nessa bênção do Senhor.
como eu falei, Nazaré era um dos motivos que trazia essa amargura, esse desgosto, esse senso de dificuldade. Porque Nazaré era um desdém para a sociedade. Tanto é que um dos futuros discípulos de Jesus Cristo, Natanael, falou algo em João capítulo 1, versículo 45 e 46. De Nazaré pode vir algo bom? Sim, veio Jesus Cristo. A boa notícia do Evangelho de Deus, que pode salvar o homem. Mas o privilégio que veio a ela, veio com um preço altíssimo, porque ela estava grávida, porém ainda não estava casada oficialmente. Embora ela ainda fosse casta, pura, virgem, o mundo entenderia isso como outra coisa. Pensaria que ela tinha fornicado, adulterado. Mas a sua alegria, a sua graça, a sua maravilha de saber que dela viria o Redentor, o Salvador do mundo, não impediu isso. Não impediu isso. Ela estava olhando para além do escândalo que poderia provocar ali na vizinhança. Ela estava olhando além daquilo que eles poderiam falar. Ela estava olhando para a transformação que viria para aquela sociedade, para Nazaré, para o mundo, para todo Israel, para todas as pessoas. Maria se entregou incondicionalmente ao plano perfeito de Deus. Maria referiu-se a Deus como Salvador, indicando que ela reconhecia a sua própria necessidade de um Salvador e que ela conhecia o Deus verdadeiro que poderia transformar a sua vida, talvez de amargura, de dificuldade, de um momento difícil, um momento alegre, porque o sol da justiça, Jesus Cristo, a luz do mundo, veio para brilhar naquele mundo de trevas. Lembra que se passou 400 anos de silêncio, onde não mais ouvia a voz de Deus. Lembre-se que quando João descreve que o Verbo se fez carne, e ele se encarnou, e ele veio como luz diante das trevas. Jesus é a luz do mundo, ele veio para salvar. A verdade é exatamente o oposto. Ela não era imaculada, como muitos dizem, como muitas igrejas pregam, livre do pecado. Não. Ela também não permaneceu virgem para todo sempre. Não. Tanto é que a Bíblia, o Evangelho, apresenta que Jesus teve outros irmãs. Ela era uma mulher que tinha uma única esperança e salvação, a graça divina. Ela reconheceu Jesus Cristo como Salvador. E é isso que diz o texto. É isso que diz o texto quando nós olhamos em Lucas 1, do versículo 46 em diante. Olha só, esse é o cântico de Maria, no latim Magnificat. O canto, o louvor, a adoração, por saber que existe um Salvador, que existe uma luz no fim do túnel, que existe o sol da justiça, que brilharia naquele momento difícil, naquela circunstância adversa, e que salvaria o mundo. Ela diz: então disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Ela não era salvadora. O Deus de Israel, o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, o Messias, o ungido do Senhor, era o verdadeiro Salvador, porque completou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado ou feliz, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com braço forte, valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os vazios dos ricos.
amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos seus pais. Maria adora o Salvador. Ela não se adora. Ela não deixa que outros adorem ela. Ela adora o verdadeiro Deus. E ela declara como Ele, sendo o próprio Deus, aquele que cumpriria a promessa feita a Abraão, que todos estavam esperando. Aquela promessa que foi feita lá no Jardim do Éden. O Altíssimo, Deus verdadeiro, todo-poderoso. Ela reconhece que ela não era nada, mas que ela era uma pecadora comum como eu e você, que necessitava da graça salvadora de Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É isso que Efésios 2:8 e 9 fala. Ela precisava de um Deus salvador, e o mundo precisaria disso também, e precisa até hoje. Mas ela afirma que esse Deus é um Deus santo, sem pecado, e ela era uma humana pecadora. Ela afirma que esse Deus é um Deus poderoso, que cumpriria a sua promessa ao povo de Israel, feita a Abraão, a sua descendência, e ela era da descendência real, da descendência de Davi. Nós podemos ver que o próprio Deus cumpre essa promessa, e nós vemos esse cântico de adoração expresso também na vida de Ana, uma mãe estéril, como muitas das matriarcas foi, mas que foi abençoada, agraciada por Deus. E nós podemos ler toda essa canção, todo esse cântico de alegria de um Salvador que transformaria o mundo, que salvaria todos da condenação eterna. Ela louva o Senhor. E o que isso nos ensina? Que nós já temos o Salvador Jesus Cristo, e nós devemos adorá-lo, honrá-lo e glorificá-lo em nossas vidas, todos os dias. Nós devemos adorá-lo. E ela adorou o Senhor. Ela se alegrou. Ela foi correndo até Isabel, sua parentesa. E quando chegou lá, ela falou aquilo que o anjo tinha anunciado a ela. Não somente a ela, mas a Isabel, que também era estéril, estava esperando um filho. Quando nós vemos no capítulo 1, bem no começo, nós vemos que o anjo também tinha aparecido a Zacarias, mas ele não tinha acreditado. E por isso ficou mudo, até o momento que o precursor Jesus Cristo, João Batista, viria ao mundo. E quando elas se encontram, há um negócio tremendo. Elas se alegram. Isabel alegra-se com a notícia. E ela sabia que estava grávida, já no 6º mês da gestação. E eles tinham uma conexão. Ela creu naquilo que o anjo tinha anunciado, não questionou e nem hesitou. Por isso, nós entendemos que ela é agraciada. Ela recebeu o Salvador e entendia que a salvação vinha de Jesus e não dela, que ela precisava de um Deus Salvador também. Todas as mães, todos nós, todo o universo precisa de um Salvador. É isso que Paulo diz lá em 2 Timóteo. Há um só Deus, mediador entre os Deus e homens, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Se você está passando por dificuldades, entenda como Maria, você precisa de solução para os seus problemas. O seu maior problema é o pecado, o problema é espiritual, e a solução para ele é Jesus Cristo. Se sua casa ainda não tem Jesus como Salvador, não pode declarar como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos a Deus, o Deus Salvador, o Deus eterno, o Deus poderoso. Anuncie Jesus Cristo ao seu marido, ao seu filho. Se você já tem Jesus Cristo como Salvador, instrua os seus filhos no caminho dele. Jesus, filho de Maria, antes filho de Deus, o Salvador. João Batista, filho de Isabel, o precursor de Jesus, teve um encontro
E quando eu entendo que Maria era uma mulher diferente, que levou a salvação ao mundo, eu entendo que não só foi agraciada, não só que levou a salvação ao mundo, mas eu entendo que ela era cheia do Espírito Santo. E esse é um princípio que nós temos como igreja. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ela estava cheia de alegria e os seus lábios proclamavam isso, porque ela estava cheia do Espírito Santo do Senhor. Isabel estava cheia do Espírito Santo de Deus. Isabel era uma mulher mais velha, há cerca de 80 anos já, estéril, mas com a promessa de um filho. E quando elas se encontram, no 6º mês de gestação de Isabel, acontece algo sobrenatural. Vamos ler os versículos 33 a 35. Desculpa, 39 ao 45. 39 ao 45. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa da cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança que lhe estremeceu no ventre, Então Isabel ficou possuída ou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto em teu ventre. E de onde me vem que me venha assistir a mãe do meu Salvador? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado aquele que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Havia uma promessa a Zacarias, a família dele, o sacerdote, que João Batista, o seu filho, ou João o Batizador, seria o precursor de Jesus, aquele que anunciaria o Salvador. E ele fez isso muito bem. Quando ele olha para Jesus Cristo, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele mostra isso. Ele fez o seu papel muito bem. Mas por que ele fez isso? Porque ele tinha uma mãe cheia do Espírito Santo de Deus. Ele tinha uma mãe preparada, capacitada para fazer a obra do Senhor, que levaria transformação ao mundo. Ela entendeu isso, identificou isso. E quando elas se encontram, elas estão cheias do Espírito Santo, cheias de alegria. E elas louvam ao Senhor. E entendem que isso é uma dádiva de Deus. E que as bem-aventuranças seriam para aqueles que criam. Os felizes seriam aqueles que teriam as suas promessas cumpridas. Ela entendia que o Salvador se encontrava ali. É interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que todo cristão precisa ser cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos ser capacitados para fazer a obra do Senhor. Nós já temos Ele habitando em nós, mas muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é frio. Nosso relacionamento com Deus não é profundo, é raso. E a ação do Espírito Santo fica distante cada dia mais. Essa mulher era uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E ela realizaria a obra do Senhor através da vida dela e dos filhos dela. Havia uma ordem para João Batista não cortar o seu cabelo, a sua barba. Ele tinha um voto de Nazireu. E a mãe conduziu diante disso. Depois que esse filho cresceu, ele começou o seu ministério de anunciar o Cristo, o Messias. Ele fez isso muito bem porque tinha um exemplo em sua casa, uma mãe cheia do Espírito Santo. E esse homem pregou ousadamente, cheio do Espírito Santo. Jesus Cristo, quando iniciou o seu ministério, depois de ser anunciado por João Batista e batizado por ele começou o seu ministério cheio do Espírito Santo. Foi enviado ao deserto pelo Espírito Santo. Essas mulheres estavam cheias do Espírito Santo. Elas eram capacitadas por Deus para fazer a obra de Deus através da vida delas e através dos filhos delas.
Paulo nos diz em Efésios 5:18 a 20: e não vos embriagueis com vinho, que é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas mulheres estavam tão cheias do Espírito Santo, começaram a louvar ao Senhor, a engrandecer ao Senhor e agradecendo a Ele por tudo o que Ele fizeram na sua vida. Uma mulher estéril foi abençoada por Deus, foi agraciada por Deus. Uma mulher poderia ser envergonhada, do outro lado, apedrejada, foi abençoada por Deus, porque creu na promessa de Deus, creu na bênção de Deus, entendia que ela carregaria o Salvador, o Redentor do mundo, e sendo cheia do Espírito Santo, estava preparada para viver o melhor de Deus, para viver a obra de Deus. Uma mãe piedosa, que é cheia do Espírito Santo, pode impactar a vida dos seus filhos e do seu marido e do mundo. E possivelmente o seu filho, lá no futuro, verá esse exemplo de piedade e será um filho piedoso, cheio do Espírito Santo, de Deus, e será usado com grande poder para realizar a obra de Deus. Talvez seu filho não vai ser um pastor, um missionário, mas ele pode ser um cristão piedoso no trabalho dele. Ele pode ser um grande engenheiro cheio do Espírito Santo. Ele pode ser um grande médico do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ele pode ser um grande marceneiro. Ele pode ser, sei lá, o que ele quiser ser de acordo com a vontade de Deus, mas cheio do Espírito Santo. E nós vemos que nossos filhos querem ser muitas coisas, não é verdade? E aí nós ouvimos, né? As mães ouvem bem: ah, mãe, eu quero ser bombeiro. Ah, mãe, eu quero ser policial. Ah, mãe, eu quero ser cabeleireiro. Eu quero ser mecânico. Ah, eu quero ser youtuber. Hoje as mães estão ouvindo muito isso. Eu quero ser um homem ou uma mulher que trabalha na área das finanças, do TI, sei lá. Quero ser uma pessoa internacional, não sei. Já pensou? Quero ser modelo. Talvez seu filho tenha vários sonhos, mas você precisa expressar o que Deus quer da vida dele. Quer que ele seja salvo por Jesus Cristo, primeiramente. Quer que seja uma pessoa transformada e cheia do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor. Antes de ensinar qualquer profissão ao seu filho, ensine Jesus Cristo. Ensine que há um Salvador. Existe, que Ele tem um plano perfeito para a vida dele. E por último, para a gente terminar em tempo, para você poder desfrutar de um belo almoço. Agora que você faça um almoço para sua mãe, né? Não sei, o Lélia ela está almoçando. Seja criativo. Maria, ela foi uma mãe notável, ela foi uma mãe diferenciada. Por quê? Porque ela foi agraciada por Deus. Repete comigo, ela foi? Ela gerou o Salvador. E ela era cheia do Espírito Santo. Por último, ela era uma serva de Deus. Ela era uma serva humilde de Deus. Imediatamente ao ouvir o que Deus faria na vida dela, imediatamente ao ouvir aquilo que o anjo Gabriel falou a ela, ela humildemente, cheia de alegria, cheia do Espírito Santo, foi submissa à vontade de Deus. E sem dúvida, sem questionamentos, ela responde uma palavra que quebranta os nossos corações nessa área de servir, nessa área de sermos submissos. Todos nós, como cristãos, devemos ser servos e submissos a Deus, à vontade de Deus. Ele é o cabeça da igreja. É Ele que dirige os nossos passos. É Ele que dirige os passos da família. E é Ele que estava dirigindo os passos de Maria, bem como seu marido. O versículo 38 diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor,
que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Essa mulher era uma mulher jovem, uma mulher de fé, uma fé inabalável, porque creu naquilo que ela não estava vendo. Ela creu apesar das dificuldades. Ela adorou ao único Deus verdadeiro. E ela teve uma atitude de serva, de servir o próprio Deus, aquilo que ele tinha anunciado. Ela mudaria, ela transformaria o mundo através daquilo que ela recebeu. Não só pela vida dela, mas pela vida do próprio Cristo, que salvaria a todos, que restauraria a comunhão com o próprio Deus. Isso significava que ela era submissa à vontade de Deus em criar o seu filho, o Filho de Deus, conforme a palavra que veio de Deus, que era a vontade de Deus. João 12, 26 diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estarei eu, ou ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Quando nós exercemos a cultura da honra em nossas vidas, nós honramos a Deus. Quando nós honramos os nossos pais, quando nós honramos os nossos liderados, e quando eu falo sobre honra, eu falo honra sobre aqueles que estão acima, aqueles que estão em pé de igualdade e aqueles que estão abaixo. Quando nós honramos, Deus nos honra. Deus nos honra. Deus honrou essa mulher. Ela não passou por vergonha alguma. Tanto é que José, ele não entende. Falei, agora o que eu vou fazer? Ele faz isso tudo no secreto, ele vai para sua casa e em sonho o anjo vem até ele e fala: não fique preocupado. O bebê que ela está carregando, a sua mulher, é o Filho de Deus Altíssimo. Fique tranquilo. E ele entendeu. E ele fez tudo possível para que esse bebê nascesse. Ele foi um pai excelente também. Mas essa mulher era uma mulher serva que foi honrada por servir a Deus, foi submissa. Gálatas 5,13, finalzinho do versículo diz: mas servir-vos uns aos outros em amor. Quando nós amamos, nós servimos. Quando nós amamos a Deus, nós servimos a Deus. Quando nós amamos ao próximo e até mesmo os nossos inimigos, nós os servimos. Essa mulher, mesmo sem conhecer, ela já amava, ela já o servia. Salmo 100, versículo 2: servia ao Senhor com alegria e entrar diante dele com cântico. Essa mulher estava pulando de alegria porque iria ter um Salvador, Jesus Cristo, aquele que transformaria o mundo, e ela já estava servindo ele, ela já estava o adorando, e ela fez de tudo para que ele nascesse da melhor forma possível. E apesar das dificuldades que ela enfrentou, ela foi uma serva submissa. Quantos de nós servimos uns aos outros hoje? Quantos de nós exercemos essas características na nossa vida? Ser uma pessoa grata, ser uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ser uma pessoa que é serva. Quantos de nós? Nós só vamos servir quando nós amarmos primeiramente a Deus, quando nós amarmos primeiramente também o próximo. Essa mulher foi uma serva do Senhor, e ela fez a vontade de Deus na sua vida. Porque Maria foi uma mãe que transformou o mundo, ou porque Maria foi a mãe do Deus homem que transformou o mundo, que salvou o mundo? Porque ela foi agraciada por Deus, porque ela gerou o Salvador, Jesus Cristo, porque ela era cheia do Espírito Santo de Deus, e porque ela era uma serva submissa à vontade de Deus. Há um grande pesar, uma grande dificuldade quando nós falamos sobre submissão. Submissão está abaixo da missão. Essa mulher estava abaixo da missão de Deus, do seu marido, e ela fez aquilo acontecer. Ela fez
tudo o possível para que o Salvador Jesus Cristo veja ao mundo. E nós, como cristãos, devemos entender isso, que nós já somos agraciados por Jesus Cristo com as bênçãos espirituais. Ela foi agraciada com a gravidez do Salvador. Nós já fomos salvos por Jesus Cristo. Nós cremos e temos fé nele. Nós já temos o próprio Deus habitando em nós, o Espírito Santo, e nós queremos servir. Você é essa mãe? Você é essa mãe? Ela era uma mãe comum, passou por dificuldades, passou por 9 meses de gestação, que enfrentou as dores do parto. Uma mulher comum, mas que enxergava Jesus Cristo como a transformação, como a salvação do mundo, e por isso ela levou essa transformação a Cristo. Nós olhamos para a narrativa bíblica, temos várias mulheres, mas também na história da humanidade nós podemos ver várias mulheres. Eu gostaria de encerrar com essa história real. Susana Wesley, mãe de John Wesley, esposa de Samuel Wesley, uma mulher que era agraciada por Deus, uma mulher que era salva por Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, uma mulher serva, uma mãe. Ela teve 19 filhos. John Wesley era o seu 15º filho. E era uma família devota, piedosa ao Senhor. Tanto é que eles sempre se encontravam para ouvir a palavra de Deus. Mas em um dado momento, na calada da noite, todos já dormindo, a casa começou a pegar fogo. E todos saíram. E aí, fazendo a contagem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Está faltando um. John Wesley estava lá dentro da casa. E o pai dele fez de tudo para salvar. E o amigo ajudou e conseguiu salvar ele. E essa mulher proferiu algo que está lá em Zacarias capítulo 3, versículo 2. Esse é um tição tirado da brasa. Ela já entendia que esse menino tinha algo diferente, que levaria a transformação, a salvação ao mundo. Ela teve esse discernimento vindo de Deus. E ela começa a dedicar sua vida mais ainda em prol disso. John Wesley cresceu, foi ensinado na palavra de Deus. O seu maior exemplo, além do seu pai, foi sua mãe. Homens piedosos, cheios do Espírito Santo, que serviam ao Senhor. Essa mulher gastava 1 hora fazendo o seu devocional diário. E nenhum dos seus filhos poderia atrapalhar ela de fazer isso. Depois, ela tinha mais 1 hora de devocional diário com seus filhos. E durante a semana, como eram muitos filhos, ela tinha um tempo para cada um dos seus filhos. E ela investiu na vida do seu filho. Futuramente, esse homem, John Wesley, você pode pesquisar, foi um dos maiores avivalistas da Europa. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque na sua casa tinha uma mãe cheia do Espírito Santo de Deus, que dirigia os passos dele na palavra de Deus, que orava com eles, que se importava com eles, que entendia que ela foi agraciada por Deus com esses filhos. Essa mãe, ela levou transformação ao mundo. Naquele tempo, John Wesley pregou a palavra de Deus. Muitas pessoas entregaram a vida a Jesus Cristo. E em uma das suas frases ele fala que tudo aquilo que ele já tinha aprendido, não foi com teólogos, professores, mas foi com a mãe dele. Que exemplo! Que exemplo de mim! Você, mãe, tem sido esse exemplo para
do seu marido, tem sido esse exemplo para os seus filhos. Uma serva de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que já entregou a vida ao Salvador e está apresentando isso à sua família e ao mundo, uma mulher agraciada por Deus. Sim? Se sim, amém. Continue. O trabalho é árduo. Até mesmo quando os filhos vão embora da nossa casa, ainda nós ensinamos. Vocês ensinam. Esse homem foi um homem grandemente usado por Deus. Ele só foi usado por Deus porque, primeiro, a sua mãe se deixou ser usada por Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia. Te agradecemos porque é um dia especial. Te agradecemos, ó Deus, pela mãe que o Senhor nos deu. Nós aprendemos hoje com Maria, mãe de Jesus Cristo, agraciada por Deus, salva por Jesus Cristo, que levou o Salvador ao mundo. Não atrapalhou o seu ministério, foi uma mulher cheia do Espírito Santo e serva. Uma mulher comum, como todas aqui presentes, mas que entendeu o plano de Deus na sua vida. Que essas mulheres aqui presentes e todas aquelas que estão assistindo essa live, ó Deus, possam entender que precisam do Salvador para gerar transformação no mundo. Possam ser gratas ao Senhor, que possam ser cheias do Espírito Santo, servas do Senhor, tanto na sua casa para o seu marido, os seus filhos, quanto ao mundo e também na igreja. Que todos nós possamos entender isso, que nós já somos agraciados e abençoados por Jesus Cristo. Que nós temos um Salvador, Deus Altíssimo, que transformou, regenerou, nos ligou à comunhão com Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, capacitados para a boa obra, para realizar aquilo que o Senhor deseja, porque sem o Senhor nós não somos nada. Que o Senhor nos ajude a ser servos, primeiramente do Senhor e depois uns dos outros. E como esse exemplo de homem, o homem que levou o avivamento ao mundo, salvação, John Wesley, teve um grande exemplo através da sua mãe. Uma mãe que orava, que lia a palavra do Senhor, que era cheia do Espírito Santo, que dedicava a vida aos seus filhos. Que nós possamos ser assim, tanto mães quanto pais, como cristãos, para proclamar as boas novas de Jesus, o Salvador que leva e que dá a salvação a todos aqueles que vivem. Nós possamos sair daqui moldados e transformados, como eu já fui. Entender tudo isso. Entender o que o Senhor fez por nós, está fazendo através de nós. É no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém.